Olá, meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou professor de História, é um prazer estar com vocês. Nós vamos trabalhar um conteúdo do 9º ano, que é a famosa Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, eu particularmente gosto bastante. Muito bem, antes de começar, pessoal, nós recebemos na aula passada uma mensagem muito carinhosa de uma colega que é professora e mãe de aluna, chamada Renata Miriam Alves, lá de Bocaiúva. Então, por essas palavras carinhosas, Renata, em seu nome, eu agradeço a todos os pais e a todos os professores que estão acompanhando nossos alunos nesse momento tão desafiador, tá? Muito obrigado pelas palavras, obrigado a todos os pais e professores que estão junto com a gente nessa empreitada aí, de educar os nossos jovens por esse grande estado de Minas Gerais. Muito bem, conforme eu disse para vocês, nós vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial. A unidade temática é essa aqui, o nascimento da República, os totalitarismos, etc. As habilidades no nosso currículo estão especificadas aqui. E vejam bem, pessoal, o objetivo geral dessa aula é analisar a Primeira Guerra Mundial e a sua importância para a história contemporânea. Vocês vão ver que a Primeira Guerra Mundial ela traz consequências realmente muito importantes para nós até nos dias atuais. E, além desse objetivo geral, os objetivos específicos, analisar a conjuntura pré-guerra, antes da guerra, anterior à guerra, conhecer os principais fatos e características desse acontecimento, analisar as suas consequências, não só para o mundo, mas também para o Brasil, e refletir um pouco sobre o papel da mulher após esse grande acontecimento que é a Primeira Guerra Mundial. Muito bem, pessoal. Para nós compreendermos um fato histórico, é muito importante que a gente compreenda o contexto que ele está inserido, E nós podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial, ela está inserida num contexto que nós chamamos de Belle Époque, ou época bela, O que quer dizer isso? Vejam bem, é um período marcado na Europa, principalmente nos Estados Unidos, pelo otimismo, pela intensificação da vida urbana, por inovações muito importantes, tanto nas artes como nas ciências, e também por avanços muito significativos, tanto no transporte como nas comunicações. Então, todas essas alterações que estão acontecendo gera uma expectativa otimista, um otimismo característico desse período, por isso que o final do século XIX, o início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, é chamado de Belle Époque. Eu trouxe algumas imagens para ilustrar o que nós estamos falando, Aqui eu trago a invenção do telefone, que é exatamente nesse período, estão vendo aqui, finalzinho do século XIX, 1892. Trago também para vocês, para a gente se relembrar, a indústria automobilística está nascendo e está se consolidando nesse período. Eu até destaquei aqui esse automóvel, que é o famoso Ford T, que é um símbolo exatamente do fortalecimento dessa indústria automobilística. Foi talvez o primeiro automóvel produzido em escala mais ampla, etc. Muito importante. E eu trouxe também uma pintura para a gente ter essa noção. Eu gosto desse quadro, A Dança de Moulin Rouge, porque ele não só mostra uma mudança na forma da arte, mas ele mostra também novos hábitos, está vendo? A questão da cultura, das pessoas dançando, convivendo, etc. O grande símbolo desse período, pessoal, é a cidade de Paris, que não é à toa, é chamada de Cidade de Luz, diga-se de passagem, nesse período também nós temos a invenção e a expansão da energia elétrica. Então, esse é o clima da chamada Belle Époque. Mas vejam bem, nem tudo são flores. Assim como nós temos a Belle Époque, nós temos alguns pontos de atrito, de tensão nesse mundo. E um ponto que eu destaquei aqui é exatamente o imperialismo. Vocês se recordam o que é o imperialismo? É o domínio, principalmente da África e da Ásia, o domínio dessas regiões por nações europeias, principalmente, E por que essas nações dominam essas regiões? Porque eles estão em busca tanto de mercado para a sua produção, para as suas mercadorias, como também estão em busca de matérias-primas,
para alimentar a sua indústria. E vejam bem, apesar que o objetivo é econômico, mas o discurso é um discurso de suposta superioridade, né, da cultura branca ocidental sobre os povos, tanto africanos quanto também na Ásia, né? Mas, esse domínio, vocês podem observar, eu acho que esse mapa aqui fica até melhor para a gente ver, né? Vejam como é que, né, foi todo fatiado, né, o continente africano. Os maiores domínios são exatamente ingleses e franceses, não é? Mas vejam bem, essa disputa por território, ela gera tensões, principalmente em relação à Inglaterra e à Alemanha, né? E isso é um elemento importante para a gente compreender por que surge exatamente a Primeira Guerra Mundial. Bom, vejam bem, se está havendo tensões, né, principalmente para disputas imperialistas, o que os países fazem no âmbito da Europa? Eles fazem algo que nós conhecemos como política de alianças, que a gente pode dizer que essas disputas e tensões fizeram com que cada nação buscasse alianças para se proteger em frente aos possíveis adversários. Então, você veja, os países começam a fazer acordos, né, com outros para que, num caso de agressão, um possa proteger o outro. Essa política nós chamamos de política de alianças. Associada à política de alianças, vejam bem, apesar da gente estar vivendo um cenário de paz, etc., mas tem um outro conceito que nos ajuda a entender esse período, que é a chamada paz armada. Por quê? As nações, apesar de estarem vivendo em paz, elas investem fortemente na questão bélica, nas questões militares. E aqui, pessoal, vejam bem, se nós estamos tendo inovações tecnológicas importantes, igual a gente falou, o automóvel, a eletricidade, o cinema, etc., na área bélica, na área militar também, nós vamos ter inovações muito importantes. O submarino, a metralhadora, né, gases tóxicos, de tal forma, senhoras e senhores, que nesse período, não é, a capacidade do ser humano de destruição aumenta muito. Então, essa questão nós chamamos de paz armada. Pois muito bem, isso aqui eu trouxe para vocês visualizarem o que é a política de alianças, não é verdade? Vejam bem, nós temos duas grandes alianças no cenário europeu, né? A chamada Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, num primeiro momento, e a chamada Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e a Rússia. No decorrer da guerra, isso aqui vai acontecer algumas alterações. Por exemplo, a Itália vira a folha, né? Como é que a gente diz no futebol, né? A Itália muda de lado. Na hora que a guerra começa mesmo, em 1915, 14, 15, ela se alia à Tríplice Entente. Outra coisa importante que vai acontecer aqui também é a chegada dos Estados Unidos, já no final da guerra, se associando aqui à Tríplice Entente. Mas, a grosso modo, essas são as duas grandes alianças que vão disputar o que convencionou-se a chamar Primeira Guerra Mundial. Pois muito bem, então veja, nós citamos o imperialismo, não é? Nós citamos a chamada paz armada, nós citamos a política de alianças. E nós temos uma região, pessoal, na Europa, nessa época, que é uma região muito tensa, não é? Que é a chamada dos Balcãs, porque aqui se combinava uma série de tensões, tanto tensões nacionalistas, alguns povos e etnias que iriam se formar enquanto países, como também vários impérios existentes na época, inclusive o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, Turco-Otomano, também tinham interesses nessas regiões dos Balcãs. E ali você tem conflitos religiosos, enfim. Aqui era um verdadeiro barril de pólvora, vocês compreendem? E aí, pessoal, teve um estopim, né? Teve um pavio que fez com que esse barril de pólvora explodisse. E esse pavio é exatamente o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, né? Que em junho de 1914, se não me falha a memória, ele é assassinado por um jovem sérvio. E vejam bem, esse acontecimento, né, esse assassinato é considerado, então, o início, né, o detonador, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial. Vejam bem, eu trouxe até duas imagens, né? A primeira é uma imagem exatamente mostrando
o atentado, né? Era um estudante de origem sérvia, tá vendo? Que mata o herdeiro do trono austro-húngaro. E aqui eu trago para vocês a região dos Balcãs. Observe, quer dizer, todos os grandes impérios tinham interesse aqui, tá vendo? A Rússia tinha interesse, o Império o Turco-Otomano tinha interesse, por isso que essa região é tão sensível. E a partir do assassinato, então, do Francisco Ferdinando, as coisas se precipitam na Europa e aí nós começamos o conflito. E aqui eu queria a atenção de vocês, porque é para a gente compreender como é que se desencadeou o processo da guerra. Vejam bem, com o assassinato, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia é aliada da Sérvia, aí a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro é aliado da Alemanha, aí a Alemanha declara guerra tanto à Rússia quanto à França. E para invadir a França, a Alemanha ataca a Bélgica, que era um aliado da Inglaterra. Então a Inglaterra também entra na guerra. Então vocês estão vendo? A partir de um fato isolado, né, nos Balcãs, você tem um desencadear de ações que leva o conjunto do continente europeu para um grande movimento, né, para um grande acontecimento bélico que é chamado a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês vejam, a primeira fase da guerra, nós chamamos, o primeiro ano, né, basicamente, da guerra, nós chamamos de guerra de movimento, que basicamente é a invasão da Alemanha sobre o território francês. Eles tinham uma tática, né, de estabelecer uma pinça e eles queriam chegar a Paris e derrotar a França, né? E nessa primeira fase também é muito caracterizada, pessoal, pelo patriotismo e pelo otimismo. A crença que seria um conflito rápido, logo meus países vão vencer e a gente vai voltar para casa. Só que aí, senhoras e senhores, o que aconteceu? Aqui, ó, eu até trouxe uma imagem mostrando esse espírito, né, otimista, tá vendo? Soldados indo para o campo de batalha, né, em postura festiva. É isso que acontecia no início, que começou a acontecer no início da guerra. Só que essa posição de otimismo, etc., ela é substituída brevemente por uma coisa trágica. Vejam bem, próximo a Paris, né, o exército francês e inglês consegue barrar o avanço da Alemanha, né? E aí a guerra toma um outro rumo, que é o que marcou a Primeira Guerra Mundial, que nós chamamos de guerra de trincheiras. Vejam bem, trincheiras são essas escavações, né? Essas proteções que os soldados cavam na terra para se protegerem, para se... né? E aqui, pessoal, esses soldados passaram 2, 3 anos nessas condições. Então vocês imaginam frio, fome, né, bombardeio em cima deles permanentemente. E o pior de tudo é quando eles tinham que sair dessas proteções, dessas trincheiras e atacar o inimigo, porque aí era uma mortalidade simplesmente absurda, porque do outro lado tinha metralhadora, do outro lado tinha canhão, etc. Então, a guerra de trincheiras, ela se torna a grande característica da Primeira Guerra Mundial. Há um morticínio gigantesco, né? E uma coisa também que eu queria destacar para vocês, pelo volume da guerra, pelo tamanho da guerra, ela é disputada não só no campo de batalha, mas também na economia, né? Os países têm que produzir armamento, têm que produzir alimento para esses soldados, então, tanto a capacidade bélica, militar, quanto a capacidade produtiva também passa a ser muito importante. E conforme nós dizíamos, né, o que ocorre? Quer dizer, aquele otimismo do início da guerra dá lugar à tragédia, à decepção. Então você tem inclusive vários depoimentos de soldados, você tem romances falando do sofrimento, né, desses homens aqui, nessas condições verdadeiramente muito difíceis, muito difíceis. Pois muito bem, essa imagem aqui é as vésperas de uma das maiores batalhas, né, da Primeira Guerra Mundial, que é exatamente a Batalha de Somme, lá na França. Pois muito bem, a partir de 1917, há uma mudança do conflito, né? Então você tem final de 14, mas principalmente de 1915 até 17, guerra de trincheiras, e aqui, a partir de 1917, você tem aquela mudança, uma ruptura naquela situação de equilíbrio que havia na guerra de trincheira. Qual que é essa grande alteração? É a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Eu devo lembrar para vocês que
a Alemanha utilizava submarinos, né, para afundar navios que iam abastecer os seus adversários na Europa, e através dessa tática, né, de guerra, da utilização de submarinos, a Alemanha afunda alguns navios mercantes dos Estados Unidos, levando com que os Estados Unidos declare guerra à Alemanha e seus aliados. Perfeito? Bom, um outro fato importante também em 1917 é a famosa Revolução Russa, né, que inclusive mais para frente vai ser um dos temas que nós vamos tratar, né? E aí, essa entrada dos Estados Unidos, etc., termina, conforme nós dissemos, aquela situação de equilíbrio ali das trincheiras até a rendição da Alemanha em novembro de 1918. Muito bem. Isso, em linhas gerais, pessoal, isso é a Primeira Guerra Mundial. Agora, é importante a gente pensar quais são as consequências que esse conflito traz, né? Talvez seja o mais importante para a gente se atentar. A primeira questão, que nós já falamos bastante, é uma forte perda, né, populacional, algo em torno de 20 milhões de perda. A Alemanha é declarada praticamente como uma grande culpada da guerra, no famoso Tratado de Versalhes, né? A Alemanha perde território, ela é penalizada, ela é obrigada a pagar indenização para os outros países. E olha que coisa interessante, esse Tratado de Versalhes vai, inclusive, ser uma das principais razões para a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês vão ter oportunidade de estudar isso junto conosco. Bom, além da Alemanha ser declarada culpada, há toda uma mudança, né, na geografia da Europa, no país, novos países surgem, os velhos impérios terminam. Então, a Alemanha perde território, a Rússia perde território, a Áustria deixa de ser império austro-húngaro. Então, há uma série de mudanças ali no mapa europeu. A própria Revolução Russa, que ocorre no meio da guerra, né, em 1917, conforme nós já falamos, é uma consequência importante do conflito. E outra questão muito significativa, que é o fortalecimento dos Estados Unidos, né? Até então, o centro do mundo era a Europa, e a partir da Primeira Guerra Mundial passa a ser os Estados Unidos da América, se configura, né, começa a se configurar como uma potência mundial. Se há o fortalecimento dos Estados Unidos, por outro lado, na Europa há uma crise econômica muito severa, principalmente na Alemanha. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vejam bem, com aquela multidão de homens, né, indo para a frente de combate, as mulheres têm que entrar no mercado de trabalho, né? Elas passam a exercer funções que antes eram funções eminentemente masculinas, e ao fazer isso, essas mulheres passam a reivindicar também os seus direitos, principalmente o direito ao voto, né? É um movimento que ficou conhecido como um movimento sufragista, né? Que é o direito ao voto. Muito bem. Diga-se de passagem, tem um filme recente muito interessante que chama exatamente As Sufragistas. Por falar em filme, pessoal, quem tiver oportunidade, assiste O Cavalo de Guerra, que é um filme lindo do Spielberg, que retrata um pouco a Primeira Guerra Mundial. Bom, e no Brasil, né? Se aquilo lá foi para a Europa, quais são as repercussões? Primeiro, o Brasil declara guerra também à Alemanha, já no finalzinho da guerra, mas ele não participa diretamente do conflito, não tem uma participação efetiva, né? A guerra, conforme nós dissemos, inclusive na última aula, não sei se vocês se recordam, ela incentiva a industrialização no Brasil, porque incentiva substituições de importações, né? E nesse período também, pessoal, não à toa, o Brasil está vivendo um processo de urbanização, de crescimento da industrialização e, portanto, o crescimento das lutas sindicais, né? Inclusive com a fundação do Partido Comunista lá em 1922, inspirado na Revolução Russa, né? Um outro aspecto que também eu queria chamar a atenção de vocês, já encerrando essa aula, que é, assim como na Europa, aqui no Brasil também as mulheres lutam por mudanças, né? Então vejam bem, assim, nós já falamos na última aula também que os negros e indígenas eram setores muito excluídos da sociedade brasileira nesse período. A mesma coisa nós poderíamos dizer das mulheres, né? Que tinham pouquíssimos direitos, não é verdade? Então, nesse período, início do século XX, há toda uma mobilização, tanto do ponto de vista de direitos sociais, como de direitos políticos, né? Que as mulheres
patrocinam, né, se mobilizam na sociedade brasileira do período, até que na década de 30 consegue finalmente o direito a participar como eleitor das eleições. Eu até trouxe aqui, né, uma representante, a primeira mulher eleita para Constituinte lá de 1932. Vejam bem, houve muitos avanços, isso é verdade, mas até hoje, né, pessoal, a luta feminina está colocada na ordem do dia, né? As mulheres lutam por aumentar o seu espaço social, político, etc. E isso é realmente uma questão muito importante. Eu trouxe algumas questões, se vocês, né, junto com seus professores, quiserem desenvolvê-las. Essas aqui são as nossas referências bibliográficas e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu, particularmente, acho esse tema muito interessante. Muito obrigado pela atenção de vocês e ótimos estudos para todos. Muito obrigado.